Bom dia, alunos! Olha eu aqui de novo, professora Miriam. Na aula passada, semana passada, aproximadamente quinta ou sexta-feira, eu mandei um vídeo para vocês. Então, o que que acontece? E com um arquivo com orientação. Eu sempre vou mandar assim, um arquivo com orientações, com roteiro, como vocês devem seguir a aula da professora. Onde fazer os exercícios, como fazer. E logo após essa aula que eu estou ensinando aqui hoje, eu vou abrir uma sala de bate-papo. Ficará hoje e amanhã. Sempre ficará no dia que eu dou aula e no dia posterior, no horário da manhã, aberto. Caso vocês tenham dúvidas, para virem me procurar. Eu abri um fórum, mas ninguém procurou a professora. Então, caso ninguém procure a professora entenderá que vocês estão entendendo a matéria e vou continuar prosseguindo dando a matéria. Então, eu preciso que vocês, assim, toda semana praticamente eu vou dar matéria nova se não tiver dúvidas. Então, vou dar uma aula hoje. Então, na próxima terça-feira, eu darei outra matéria, caso não tenha dúvidas, tudo bem? Se tiver dúvidas, aí eu paro de dar o conteúdo um pouco para reforçar a matéria e tirar dúvidas. Então, o que que acontece? Eu preciso de dedicação de vocês, esforço de vocês, para que vocês retornem para mim esse conteúdo, caso precisem de ajuda. Eu estou aqui para ajudar vocês. Estou com saudades, mas no momento a gente precisa parar um pouco. Então, a gente vai se ajudar aqui como pode. Tudo bem? Então, olha só, na aula passada a gente começou a falar sobre os números naturais. Vou sair aqui um pouquinho para poder começar a matéria. Agora vocês prestem atenção no que a professora está explicando aqui, tudo bem? Então vamos lá. Ó, na aula passada, a gente falou sobre números naturais. Então, ó, os números naturais, como eu falei na aula passada, ele é representado pela letra N maiúscula do alfabeto e tem esse tracinho aqui do lado para diferenciar justamente do alfabeto. E quem faz parte, vou apagar e botar aqui do ladinho. Quem faz parte desse conjunto? Começa com 0, que é o menor. Todos os números inteiros e positivos. Então, ele é infinito, ele nunca se acaba. Então, inteiro significa o quê? Que eu já falei, que não pode ser número com vírgula, nem fração. E positivo. Então, são os números que a gente utiliza para juntar, reunir, para dividir, para multiplicar, que não tenha vírgula e nem seja fração. Então, a gente vai começar agora a estudar as operações que a gente pode fazer com esses números naturais. A primeira operação é de adição, que vocês conheciam como soma. É a mesma coisa, só mudamos um nome diferente um pouco, que significa juntar, reunir, somar, é a mesma coisa. E essa adição, ele tem elementos que são, ó, por exemplo, a gente pode arrumar assim uma adição, ó, a adição, esse sinalzinho aqui da operação. Esse é o sinal da adição, o sinal da adição. Então, os números que vêm entre esse sinalzinho da adição, a gente chama de parcela. E o resultado dessa adição a gente chama de soma ou total. Esses são os elementos. Aí o que eu quero que vocês lembrem, que talvez vocês já tenham estudado? Como fazer uma adição, como somar. A gente, dessa forma, assim, se for um número muito grande, se fosse assim, ó, 1 mais 2, é fácil fazer adição de cabeça, a gente consegue 1 mais 2 é 3. E caso venha a ser um número muito grande, então, por exemplo, eu vou fazer essa continha aqui do lado, ó, 349 mais 237. Então, eu tenho a primeira parcela, a segunda parcela e aqui a soma total. A gente tem que lembrar que a gente estudou a questão da ordem dos números, entendeu? No sistema de numeração decimal. O que seria a ordem? Esse último número aqui a gente chama de unidade. Esse aqui, dezena. E esse aqui, centena. Então, esse número todo que está aqui, a gente tem que botar arrumadinho, ó. A gente arruma a adição de trás para frente, ou da esquerda para a direita. Então, ó, o 9 é unidade, fica aqui. O 4 é dezena e o 3 centena. Na hora de arrumar uma operação de adição, acostume a arrumar os números um pouco separado,
os números unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Então, aqui, a unidade aqui, 7. A dezena aqui, 3. E a centena, 2. E agora a gente pode fazer aqui a conta. Por que eu pedi para fazer desse jeito? Porque, olha só, acontece alguns alunos arrumarem assim, ó, bem juntinho, e às vezes um número bem torto assim. O que acontece? Quando você não arruma um númerozinho embaixo de outro, você pode achar que o 7 está embaixo do 4 e não do 9 e acabar você errando a conta. Por isso que a gente pede organização para poder arrumar os números na mesma ordem. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Agora a gente pode fazer a continha, ó. 9 mais 7 dá 16, mas a gente já sabe que a gente não pode colocar dois números aqui. A gente só pode colocar um. A gente só vai estar a unidade, que é 6, e esse umzinho aqui, ó, vai aqui para cima. 1. Agora a gente vai somar. Ele vem aqui para cima. 1. Agora a gente vai somar. 4 mais 3, 7. Com esse mais umzinho que tá aqui, 8. E 3 mais 2, 5. Então, pois bem, agora esse é o início da nossa aula. Agora a gente vai falar sobre algumas propriedades da adição. Vou apagar aqui, tá? Todos já entenderam aqui? Propriedades da adição. Propriedade significa o quê? Algumas coisas que facilitam a gente fazer essa conta de adição. Então, são 3 propriedades que eu vou falar. Vou apagar aqui, tá? Depois vocês voltam o vídeo e podem ver de novo, se tiver dúvida. A propriedade comutativa. Vou apagar aqui. A propriedade do elemento neutro. E associativa. Essas propriedades ajudam na resolução de algumas contas, como por exemplo, comutativa. Significa que se eu fizer uma conta 2 mais 3, não importa a ordem que os números tiverem. Se eu botar 2 mais 3 não é igual a 5, mas se eu trocar a ordem, 3 mais 2, também será igual a 5. Não importa a ordem dos números. É importante a ordem em outras operações, mas na adição não. Você pode trocar a ordem dos números. Isso não importa. Elemento neutro significa que o zero, ó, por exemplo, se eu somar 5 mais 0, o 0 eu vou chamar de neutro. Neutro por quê? Porque não importa a existência dele na adição. Ele nunca vai alterar o valor do número. Ó, 5 mais 1 mais 0 vai ser 5. Outro exemplo, 2.500 mais 0 igual a 2.500. Então, o 0 é uma chamada de elemento neutro, porque ele nunca vai alterar o valor do número na adição. E outra associativa, vou dar um exemplo aqui, ó, 2 mais 3 mais 5. Essa aqui a gente utiliza para soma de mais de 2 números. Então, a associativa faz lembrar de associação, de junção. Não importa se a gente junta 2 mais 3, 5. Se eu juntar 2 mais 3, vou somar esses dois primeiro e depois vou juntar com esse aqui, vai dar 10. Mas eu posso resolver de outro jeito também, ó. Em vez de juntar 2 mais 3 primeiro, eu posso juntar 3 mais 5. Eu vou repetir o 2, fazer essa sominha aqui, 2 mais 3. 3 mais 5, 8. Que vai dar também aqui, 10. Eu posso juntar, agrupar as parcelas, como eu já falei, que esses números aqui, ó, que estão presentes na adição, a gente chama de parcela, eu posso ajustar as parcelas de maneiras diferentes e nunca vai alterar o resultado. Tudo bem? Então, são 3 propriedades da adição. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês do livro e gostaria que vocês fizessem. E vou deixar aberto o bate-papo hoje e amanhã de manhã. Caso vocês tenham dúvida,
me procure para a gente poder te ajudar vocês, tá bom? Um beijo para vocês.